Meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor, amém? Olha, eu posso dizer que literalmente eu estou me sentindo em casa, viu? Eu compartilhei certa vez aqui que no primeiro culto nós viemos, e quando nós chegamos, o pessoal lá embaixo muito gentilmente, olha, seja bem-vindo, sinta-se em casa, claro, não se preocupe que eu vou me sentir em casa, viu? Mas o pessoal não me conhecia. Mas é para mim uma grande honra estar aqui dessa vez com essa responsabilidade, mas ao mesmo tempo com esse privilégio de poder compartilhar com vocês não apenas uma reflexão sobre um tema tão importante, que é o cuidado com a nossa saúde mental, mas especialmente quando a gente faz essa reflexão à luz da palavra de Deus. Amém? Eu queria convidar você para nós orarmos ao Senhor nesse momento, entregando esse momento de reflexão ao Senhor, para que o Senhor fale aos nossos corações, amém? E a minha oração é que você possa abrir o seu coração para aquilo que Deus vai ministrar a você nessa noite. Vamos orar? Pai, muito obrigado, quero te bendizer, quero te exaltar, louvar o teu nome, Deus, porque aprove ao Senhor trazer cada um de nós nessa noite aqui, Pai. Muito obrigado porque na tua imensa sabedoria, graça, soberania, o Senhor marca encontros conosco. Ó Deus, esse é um local consagrado ao Senhor, Pai. Aqui nós já contemplamos pessoas sendo salvas, pessoas sendo curadas, e a minha oração é que nessa noite o Senhor possa manifestar a tua glória também neste lugar. Em nome de Jesus, fala conosco. A minha oração é que o homem diminua e que o Senhor cresça. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Quando o pastor me convidou para falar um pouco sobre saúde mental, enfim, um pouco sobre ansiedade e depressão, eu fiquei pensando algumas possibilidades, do que compartilhar com vocês. A minha ideia não vai ser necessariamente focar no patológico, no adoecimento, por exemplo, focar aqui na depressão, na ansiedade. Mas eu preciso, logicamente, fazer uma breve contextualização do que é essa realidade hoje. Eu atuo desde mais ou menos 2018, especialmente 2019, com a prevenção ao suicídio. É um tema que eu tenho me debruçado profissionalmente falando, academicamente falando, mas também de maneira muito prática no acolhimento a pessoas. Eu posso dizer que cada vez mais a impressão que eu tenho é que as pessoas estão vivendo um ritmo de vida tão desenfreado que elas estão adoecendo. E adoecendo não apenas fisicamente, mas adoecendo também emocionalmente. E a gente vai ver aqui alguns dados que vão retratar o quanto esse processo de adoecimento tem atingido não apenas a sociedade de maneira geral, mas tem atingido também até mesmo as nossas igrejas enquanto nós que somos a igreja do Senhor. Vamos ver aqui alguns dados então, só para a gente poder se situar. Vamos lá, a depressão, por exemplo, é o transtorno mental mais prevalente no mundo inteiro. Existem hoje 264 milhões de pessoas diagnosticadas com depressão. Gente, você tem noção do que é isso? Vou repetir, 264 milhões. No Brasil, uma pesquisa mais recente apontou que nós temos 16 milhões de pessoas que já foram diagnosticadas com depressão. É a principal causa global de incapacidade, isso é hoje a principal causa de afastamento laboral, afastamento do trabalho. 2/3 das pessoas deprimidas têm em algum momento um pensamento suicida. Apenas 10% das pessoas que têm algum transtorno mental chegam a tentar suicídio, Mas 1 em cada 4 pessoas que sofre ou vai sofrer de depressão ao longo da sua vida. Isso quer dizer que a cada 4 pessoas, uma em algum momento da sua trajetória de vida passará por um quadro depressivo. Então essa é uma realidade que diz respeito a mim, diz respeito a você. Você pode até dizer, mas eu não tenho aqui espaço para depressão não, amém, glória a Deus. Mas se você não se policiar, você pode ser a próxima vítima. E é por isso que nós precisamos olhar para esse tema, logicamente compreendendo que o nosso Deus ele é soberano para curar qualquer que seja a enfermidade. E eu vou compartilhar aqui alguns testemunhos muito interessantes desse final de semana. Mas eu creio que Deus também nos deu a capacidade de nós compreendermos a nossa existência, de nós compreendermos muitos aspectos que nos levam a um processo de adoecimento. E a partir dessa compreensão,
a gente pode também reorientar a nossa vida de acordo com a vontade de Deus. Vamos passando mais um pouco, olha só. Algumas pesquisas de 2021 para cá, por exemplo, a depressão acomete 2 vezes mais mulheres do que homens. Em 2022, a depressão e a ansiedade cresceram 25% no período de pandemia. Olha que interessante. Se já há um alto índice, quer dizer que no período da pandemia esse índice o quê? Ficou ainda mais elevado. Em 2021, por exemplo, uma pesquisa realizada pela USP apontou que o Brasil ocupava, naquela época, o primeiro lugar no ranking mundial nos índices de ansiedade e depressão. 63% de ansiedade, 59% de depressão. Agora vamos trazer para a nossa realidade eclesiástica. Passa aí. Olha só, uma pesquisa realizada pelo Instituto Schaeffer. Essa pesquisa apontou que 70% dos pastores lutam constantemente contra a depressão. Uau! Então quer dizer que essa realidade, ela não apenas chegou na sociedade como um todo, ela não apenas está atingindo a igreja, mas ela também agora está chegando até mesmo nos sacerdotes. Né? E aqui a gente poderia também falar, por exemplo, de padres. Uma pesquisa publicada recentemente apontou que de 2021 a 2022 nós tivemos 17 padres que tiraram a própria vida. 71% dos pastores se diziam esgotados, 80% acreditavam que o ministério pastoral afetou negativamente suas famílias, 70% dizem não ter um amigo próximo. Uau, olha essa outra pesquisa, o que é que diz? Do Christianity Today, pastores que estão seriamente considerando afastar-se do ministério. Passou de 29% em janeiro de 2021 para 38% em outubro de 2021. Isso é, um aumento de 31% de pastores que estavam considerando deixar o ministério. Essa mesma pesquisa apontou que em 2016, 85% dos pastores se classificavam ali como tendo um bom estado emocional. Ok? Mas olha que interessante. Em 2021, isso é, pouco mais aí de 5 anos depois, esse resultado caiu para 60%. Então, dos 85% que consideravam sua saúde mental em um bom estado, 60% apenas consideravam, isso é, houve uma piora no estado emocional desses pastores em 166%. Uau! A gente precisa dialogar sobre a nossa saúde mental. Quando nós, por exemplo, temos um problema no tornozelo, automaticamente a gente faz o quê? Procura um ortopedista, né? Quando tem um problema ali. Quando a gente tem um problema, por exemplo, sei lá, na pressão alta, a gente vai lá e procura um cardiologista. Mas parece que quando a gente fala sobre a nossa saúde mental, ainda há um grande preconceito. É como se Deus ele curasse aquilo que é câncer, ele curasse problema na visão, ele pudesse curar, sabe, um problema biológico, mas quando é algo relacionado à nossa saúde mental, é porque é pecado. Você está em pecado. E a gente precisa olhar para essa realidade, não com esse peso, esse jugo de alguém que está em pecado. Não digo que o pecado não pode levar a um processo de adoecimento, pode também, mas a gente precisa compreender que da mesma forma que nós adoecemos biologicamente, nós também estamos suscetíveis a adoecer emocionalmente, psicologicamente. E é por isso que da mesma forma que eu preciso cuidar da minha saúde física, eu também preciso cuidar de quê, gente? Da minha saúde mental e da minha saúde espiritual. Deus nos fez de maneira integral. Ele nos dotou de uma dimensão biológica, ele nos dotou também de uma dimensão psicológica e também de uma dimensão espiritual. E nós precisamos ter sempre essa compreensão, que o meu cuidado, ele precisa perpassar pelo meu biológico, afinal de contas o nosso corpo é o quê? É templo do Espírito Santo. Então eu preciso cuidar do meu corpo, cuidar do meu tempo de qualidade de sono, cuidar da minha alimentação, cuidar da prática de atividade física e por aí vai. Mas eu preciso também cuidar da minha saúde mental, de maneira que eu possa viver de maneira plena a minha vida espiritual. E eu queria trazer para nós, então, uma reflexão a partir de uma passagem muito conhecida. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do verso 1 também. 1 Samuel, capítulo 1, nós vamos ler a partir do verso 1. Mas antes de ler, deixa eu só mostrar para vocês aqui alguns
Sintomas de um quadro depressivo. Eu costumo dizer o seguinte: quando nós falamos de ansiedade, a gente poderia fazer um paralelo com um excesso de futuro. Então repita comigo: ansiedade. Excesso de futuro. Agora, via de regra, não é um excesso de futuro enquanto um planejamento de vida, não. A ansiedade nos leva a antecipar um fato que ainda não aconteceu, via de regra, de maneira catastrófica. Isso é, vamos dar um exemplo bem simples. Há pessoas que quando sobem a um púlpito, automaticamente elas ficam como? A mão gelada, né? Dá ali um nó na garganta, a mão começa a suar, uma sudorese, tremer. Então ela começa a antecipar uma maneira ruim de falar, mas que ainda não aconteceu. Há, por exemplo, pessoas que vivem constantemente tentando, sabe, com aquele pensamento acelerado, tentando antecipar algo que ainda não aconteceu. Mas, via de regra, acontecendo sempre de maneira negativa. Isso é um pouco do que é ansiedade. Agora a gente poderia dizer que se ansiedade é excesso de quê? Futuro. Depressão é excesso de passado. A depressão me leva a ficar preso nas tragédias da minha existência. É por isso que você chega para uma pessoa, por exemplo, em um quadro depressivo e pergunta: olha, me fala um pouco da tua vida. Via de regra, ela só vai lembrar de quê? Dos aspectos trágicos da vida, daquilo que não presta, das dores, das lutas. Então é como se tanto a ansiedade quanto a depressão colocasse sobre a nossa visão uma lente que deturpa a realidade. E nós precisamos então olhar para esses fenômenos. Eu não vou nem ler aqueles sintomas todos, Felipe. A gente vai pular esses sintomas em virtude da hora. Mas eu queria já passar aqui para o texto bíblico. Tanto a ansiedade quanto a depressão vão trazer influências na minha saúde física. Vamos dar um exemplo: a ansiedade ou a depressão, especialmente a depressão, vai trazer uma redução na ativação de alguns neurotransmissores, especialmente neurotransmissores são responsáveis por gerar em nós sensação de alegria, de contentamento. Então reduz a capacidade, por exemplo, da noradrenalina, da dopamina, de maneira que a gente começa a ter também consequências emocionais, um embotamento emocional, uma tristeza profunda por mais de 2 semanas. E isso vai ter consequência também social, porque a gente começa agora, no lugar de ter uma relação saudável, a se isolar socialmente. Isso vai ter consequência também na nossa vida espiritual, porque agora orar parece que não faz mais sentido, a Bíblia parece que não fala mais comigo. Então, sem dúvidas, esse é um processo de adoecimento que vai ter um impacto direto sobre toda a nossa existência. Mas vamos lá, estão comigo até aqui? Ok, gente? Preste atenção aí no que Deus tem a falar ao seu coração. Eu queria trazer alguns ensinamentos preciosos para nós, a partir da vida de uma mulher muito conhecida nas Escrituras, e o nome dela é Ana. Ana tem um exemplo fantástico para nós encararmos então essa realidade. Então vamos lá, um texto muito conhecido que vai retratar a história de 3 personagens principais, ok? Eucana, e Eucana ele tinha 2 esposas. Uma era uma esposa que só a graça do Senhor, misericórdia, Deus, era Penina. Penina era uma mulher que ela literalmente humilhava a outra esposa do seu marido, porque ela tinha filhos e a outra esposa, que é Ana, era estéril. Então, Eucana ele era casado com Penina e casado também com Ana. E aqui vai se desenrolar então o texto. Havia certo homem chamado Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Teu, filho de Efraim Zuf, do Efraimita Zuf. Ele tinha 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Ok? Esse é um ponto importante. Todos os anos, esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Ofni e Finé, os 2 filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. Num dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos dela, e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção o quê? Dupla, porque a amava, apesar de que o Senhor a tinha deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival fazia o quê? A provocava continuamente, a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela o quê? Chorava e não comia.
Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote ali sentado numa cadeira, junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou. Repita comigo: Ana se levantou. E com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então Eli pensou como se ela estivesse embriagada. Ele disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Ele respondeu: vá em paz, e o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ela disse: espero que sejas benevolente para com tua serva. Então ela seguiu o seu caminho, fez o quê? Comeu, e o seu rosto já não estava mais abatido. Na manhã seguinte, eles se levantaram, adoraram o Senhor, então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com Ana, e o Senhor se lembrou dela. Assim Ana engravidou, e no devido tempo deu luz a um filho. E deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: eu pedi ao Senhor. Uau! Uma história muito conhecida por todos nós, se não por todos, pela maioria de nós. Mas é uma história que tem muito a nos ensinar a partir dessa reflexão, dessa temática. E eu queria pensar então com você, a partir da vida de Ana, caminhos para nós vencermos não apenas a depressão e a ansiedade, mas caminhos de vitória para a nossa própria vida. Aqui a gente vai ver uma mulher profundamente angustiada por um sonho não realizado. A Bíblia vai dizer que Ana, ela tinha vários sintomas, por exemplo, de um quadro depressivo. A gente poderia dizer que Ana, clinicamente falando, ela estava adoecida. Vamos aqui fazer algumas reflexões. Olha o que é que a palavra vai dizer. Verso 2, tinha 2 mulheres, uma se chamava Ana, outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, o quê? Não tinha. Então, socialmente falando, Ana, ela já carregava ali um grande peso, porque a mulher que era judia e não conseguia gerar filhos, era uma mulher que era recriminada. É por isso, por exemplo, que quando Abraão, com a sua esposa Sara, eles não conseguem gerar filhos, o que é que Sara faz para devolver, entre aspas, a sua honra? Ela pega ali uma de suas servas e coloca então para se deitar com Abraão. Então, para a mulher judia não conseguir engravidar, era um grande fardo que ela carregava. Então, além de Ana já ter naturalmente esse fardo, olha mais o que acontece com ela socialmente. O texto vai dizer: mas a Ana dava uma porção dupla, porque o Senhor tendo deixado estéril sua rival. Olha o verso 6. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente até o quê? Irritá-la. Não bastasse a pressão social que Ana já sofria naturalmente, Ana também tinha dentro de casa uma pessoa para roubar a sua paz. Ela a irritava o quê? Penina irritava Ana o quê? Constantemente. E eu fico parando para pensar que nós também não estamos alheios às pressões externas que nós sofremos. Talvez você não esteja vivendo uma situação tal qual a que Ana viveu, mas talvez você esteja passando por um grande deserto. Talvez você esteja passando por um momento de grande pressão, por um momento, de grande tensão. Talvez você entrou aqui nessa noite hoje pensando: olha, eu preciso de uma resposta de Deus para a minha vida. E muitas vezes,
diante destas circunstâncias, nós vamos sucumbindo. Eu sou psicólogo há mais ou menos 13 ou 14 anos, junto com Débora. E eu posso dizer para vocês que ao longo desse período, nós já acolhemos muitas e muitas pessoas. E olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Não só pessoas que não conhecem a Jesus, mas já atendi pastores, já atendi homens e mulheres de Deus, que pensaram em desistir da vida porque não encontravam mais razão para viver, em detrimento dos sofrimentos que elas vivenciavam. Mas diante dessas dores, olha como é interessante. Um sofrimento, ele pode levar uns a sucumbir, mas ele pode levar outros também ao triunfo. E quando nós vamos sucumbindo diante de uma dor, diante de uma luta, nós perdemos a força para enfrentar. Isso vai também causando um processo de adoecimento em nós. Olha o que é que acontece também com Ana. O texto vai dizer que Ana, ela chorava continuamente, ela estava profundamente angustiada. São sintomas de um quadro depressivo, meus queridos. Mas sabe o que é fantástico na vida de Ana? Não é apenas o quadro em que ela se encontrava. Eu queria tirar para nós aqui 4 princípios, a partir da vida de Ana, que são princípios para que Deus possa cravar no meu e no seu coração. Porque a grande pergunta da vida, meu irmão, não é se nós vamos passar por desertos, não é se nós vamos passar por dores, não é se nós vamos passar, é quando nós vamos passar. Professor Alisson, quer dizer então que o senhor está profetizando maldição? Não, meu irmão. Quem disse que a luta é maldição? Isso é um equívoco. Isso é um reflexo de uma sociedade profundamente hedonista. Isso é reflexo de uma teologia, não bíblica, de que você não pode sofrer. Não é isso que Jesus nos ensinou. Ele mesmo disse o quê? No mundo tereis aflições. Ele não disse, olha, vem me seguir, porque no mundo você terá sombra e água fresca. Foi assim que ele disse? Não. No mundo tereis o quê? Aflições. Mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Então a pergunta que nós precisamos fazer é uma pergunta existencial, não é se, mas é quando. Quando eu passarei pelo vale de sombra e de morte, quando eu passarei pelo deserto. Mas uma coisa nós precisamos aprender a partir da vida de Ana, de que quando chegar, nós temos alguns caminhos para trilhar. E é isso que eu queria compartilhar com você, o primeiro princípio. Olha o que é que diz o verso 9. Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote ali sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana o quê? Se levantou. Ana se levantou. Um primeiro princípio que eu queria tirar para nós como um princípio de vida e um princípio que vai nos ajudar a enfrentar as adversidades da vida. Mude a sua atitude diante das lutas e das dores. Ana podia simplesmente ficar ali numa posição de vítima. E talvez essa é uma das grandes, estratégias utilizadas hoje pela nossa sociedade. Porque minha mãe, quando estava grávida de mim, porque meu pai, porque o local onde eu fui criado, porque aconteceu isso. Eu não nego em hipótese alguma, eu não menosprezo a sua dor, a sua luta, aquilo que é a sua história. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, a sua história não lhe determina. Existe um Deus que pode mudar a tua história. Ana, ela não se colocou numa posição de coitadinha, ai de mim, porque eu não posso engravidar. Ela sofreu, ela chorou, ela foi humilhada, ela foi julgada pelo profeta Eli, mas ali ela tomou uma posição diante do Senhor. Ana o quê? Se levantou. E a minha oração, meu irmão, minha irmã, é que talvez você tenha entrado aqui por essa porta hoje, prostrado ou prostrada, mas essa é uma noite de você se levantar diante do Senhor. Ana, ela toma uma posição diante do Senhor, ela o quê? Se levantou. Eu gosto muito do rei Josafá, lá em 2 Crônicas, capítulos 17, 18, 19 e 20, vai retratar a história de Josafá. E especialmente capítulo 20 de 2 Crônicas, vai retratar que 3 exércitos se levantam contra o povo de Judá. E Josafá, quando olha para aquele exército, a Bíblia diz que ele teve medo. Ele olha um grande exército para invadir o reino de Judá.
E aí ele chama o povo para jejuar e orar. E Deus levanta um homem. E esse homem diz assim: olha, Josafá, o Senhor manda dizer que essa peleja, essa luta não é de vocês, mas é do Senhor. Mas olha que fantástico, eu acho interessante demais. Ele não disse para Josafá: então vai, senta no teu trono e aguarda Deus operar o milagre. Não, não é isso que o homem que Deus levanta diz. Ele diz: vai para o campo de batalha e toma posição no campo de batalha. Meu irmão, essa é uma noite de nós nos levantarmos e tomarmos posição diante da batalha, na certeza de que a nossa luta não é só nossa, mas é também de Deus. Aleluia, glória a Deus. Primeiro princípio que eu quero trazer para nós precisamos mudar a nossa atitude diante das lutas. Quais têm sido as suas atitudes? Talvez você tenha tentado negar a sua realidade. Talvez você esteja tentando jogar para debaixo do tapete os seus problemas, sabe, as suas lutas. Talvez você esteja com medo de enfrentar essa realidade. Eu já acolhi pessoas que tinham medo de fazer a pergunta para o seu cônjuge, com medo de a resposta ser aquilo que ela não queria ouvir. E vai deixando o tempo passar e vai jogando para debaixo do tapete, até que se forma uma grande bola de neve que não tem mais o que se fazer. Nós precisamos aprender com Ana, diante de uma grande dor, de uma grande luta. O primeiro passo que eu e você precisamos dar é o quê? Ficarmos de pé. É tomarmos a nossa posição no campo de batalha. Mas vamos lá, um segundo princípio que eu queria trazer para nós. Olha o que é que diz o verso de número 15. Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor, isso respondendo ao profeta ali. Sou uma mulher muito angustiada, não bebi vinho nem bebida fermentada, eu estava o quê? Derramando a minha alma diante do Senhor. O que é que Deus usou aqui com Ana? Deus usou pelo menos 2 aspectos, ou 3. Primeiro, ele usou a psicoterapia. Olha que fantástico. Quando Ana se coloca de pé, Ana vai fazer o que em primeiro lugar? Conversar com quem? Com Deus. E depois Ana vai conversar com quem? Com o profeta Eli. Olha que fantástico. Deus coloca Ana de pé e vai usar do próprio falar como uma ferramenta terapêutica para Ana. Uau, que fantástico. Isso eu aprendo. Um segundo princípio que eu queria trazer para nós é que ao nós tomarmos uma posição, esse é um primeiro passo. E o segundo passo que eu convido você é a derramar o seu coração na presença do Senhor, a procurar ajuda. Ana não resolveu sozinha o seu problema. Ela compreendia que sozinha ela não conseguiria resolver o seu problema. Quantos de nós não temos tentado resolver os nossos problemas sozinhos? Quantos de nós não estamos aprisionados nos quartos escuros da nossa existência? Quantos de nós, sabe, não temos muitas vezes rejeitado até mesmo a ajuda de Deus? Deus está ali: ô filho, eu estou aqui, filho. E você está lá: não está, eu estou sozinho, eu quero seguir sozinho. Meus irmãos, Ana não foi resolver o seu problema sozinho. Ela, em primeiro lugar, fez algo que transforma a nossa vida. Ela se quebrantou diante do Senhor. O texto vai dizer justamente isso. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Olha que palavra poderosa. Derramar a alma diante do Senhor é colocar todo o meu coração diante dele e dizer: Deus, olha para mim, Pai. Amém. Quando foi a última vez, meu irmão, que diante das lutas, diante das dores, você se derramou diante do seu Pai, do seu Paizinho, do seu Abba Pai, aquele que é o nosso Deus, Emanuel, Deus conosco, aquele que é o maravilhoso conselheiro. Sabe, eu quero convidar você nessa noite a você não apenas dar um primeiro passo de se colocar de pé, se colocar de pé e dizer: ei, circunstância, você é menor do que o meu Deus. Mas olha, você não vai vencer na força do seu braço. Então quebrante o seu coração diante do Senhor, meu irmão. Derrame o seu coração na presença dEle. E mais do que isso também, peça ajuda a outras pessoas. A gente ainda tem um preconceito muito grande quando se fala, por exemplo, de psicoterapia. Diminuiu mais nos últimos anos.
Mas eu digo para vocês que, da mesma forma que Deus capacitou homens para nos curar, sabe, de uma infecção, Deus também capacitou o homem para nos ajudar a lidar com as demandas existenciais, com as demandas da nossa vida. E há circunstâncias que a gente enfrenta orando, colocando diante do Senhor. Há circunstâncias que a gente enfrenta orando, colocando diante do Senhor, mas também pedindo ajuda ao nosso cônjuge. Ora comigo, não estou bem. Sabe, há circunstâncias que a gente enfrenta orando ao Senhor, compartilhando e procurando um amigo. Meu irmão, preciso de ajuda, caminha comigo aqui. Há circunstâncias ainda que nós precisamos procurar um profissional da saúde mental. E nós precisamos, na igreja do Senhor, quebrar esse preconceito. Quebrar o preconceito de que psicólogo ou psiquiatra é para quem, sabe, é louco. Isso não, cara, loucura é pensar isso. É pensar que você é onipotente, que você pode dar conta sozinho. Não! Se coloque de pé, mas saiba que a sua vitória vem do Senhor. Então, segundo princípio, quebrante o seu coração diante do Senhor, meu irmão. Sabe, derrame o seu coração, derrame a sua alma na presença dEle. A palavra vai nos dizer que é um coração contrito e o quê? Quebrantado. O Senhor faz o quê? O Senhor não desprezará. Uau, você recebe essa palavra? Eu vou repetir. A palavra nos assegura. Ela nos promete que há um coração contrito e quebrantado, o Senhor não desprezará, meu irmão. Isso quer dizer que se você se colocar diante dele e dizer: Deus, Pai, está difícil, Senhor, eu não aguento mais. Quantas e quantas pessoas não estão assim, meus irmãos? Sabe, que para saírem da cama colocam uma máscara de que está tudo bem. Está tudo bem, muito obrigado, mas só Deus sabe como está o coração, como está a dor na alma. Mas nós podemos tirar toda a máscara e nos colocarmos diante dele e dizer: Deus, vem me visitar, Pai, eu não aguento mais. Então, segundo princípio, derrame o seu coração na presença do Senhor. Vamos caminhando para um terceiro princípio. Olha o que é que diz o verso de número 18. Ela disse: espero que sejas benevolente para com tua serva. Então ela seguiu o seu caminho. Ela fez o quê? Comeu, e o seu rosto já não estava mais abatido. Uau! Que fantástico! Aleluia! Meu irmão, o mesmo Deus que curou Ana em um encontro com Eli ali, é o mesmo Deus que pode curar hoje. É o mesmo Deus que curou ontem aqui nesse mesmo lugar. Vou falar para vocês. A gente pensa que circunstâncias como essa só estão descritas na Bíblia. E esse é um grande equívoco. Isso, na verdade, é o reflexo da nossa falta de fé. Porque a Bíblia vai dizer que o mesmo Deus, Ele era ontem, Ele é hoje e Ele é o quê? Para todo sempre. O mesmo Deus que operou milagres no passado, é o mesmo que está aqui entre nós nessa noite. Ontem nós tivemos aqui o fechamento do Escolha Viver. E esse ano nós fizemos diferente. Essa é uma capacitação sobre cuidado com a saúde mental, que nós fazíamos de maneira muito técnica, acadêmica. E esse ano eu coloquei diante do Senhor: Deus, nós precisamos, sabe, abrir os olhos da igreja. Então a gente vai fazer voltado para a igreja. Aqui era para a gente ter um auditório hiperlotado, mas, enfim, tínhamos nem metade do auditório. Porque talvez a igreja ache que isso não é importante, é supérfluo. Mas Deus trouxe quem tinha que estar aqui. E uma jovem chegou aqui na sexta-feira desesperada e a gente não sabia. E compartilharam conosco que essa pessoa, ela estava pensando em tirar a vida sexta-feira. E uma outra conseguiu convencê-la para ela vir para cá. E na sexta-feira ela só fez chorar. Todas as palestras foram ministradas, ela chorou. Porque a gente trouxe esse ano pastores, trouxe um padre também, sabe, para a gente falar sobre saúde mental. E a verdade, o pastor não trouxe aqui uma palestra técnica, trouxe a Bíblia. Quando foi no sábado, ela veio novamente com a amiga. E no sábado, na última palestra da manhã, o pastor que estava aqui compartilhou do seu testemunho de como Deus o livrou também do suicídio.
E aqui ele, no final ele disse, olha, Deus está mandando dizer que essa manhã, esse final de manhã, início de tarde, é um tempo de cura nesse lugar. E ele se levantou daqui do seu púlpito, e ele desceu, e ele foi caminhando até essa jovem que queria se suicidar na sexta, e ministrou cura sobre a vida dela. E da mesma forma como Ana, o seu semblante já não era abatido, aquela jovem mudou o seu semblante, porque ela foi tocada pelo Senhor da vida, o Senhor dos senhores, o Deus que pode todas as coisas. Esse mesmo Deus está aqui nessa noite, meu irmão. É esse mesmo Deus que diz, ei filho, ei filha, eu estou contigo, eu sou o Deus Emanuel, eu sou o Deus sempre presente. Ei filho, ei filha, eu te amo, você não está sozinho, você não está sozinha, eu estou contigo. Ainda que você ande pelo vale de sombra de morte, não tema, porque eu estou contigo. E o semblante daquela jovem, meu irmão, minha irmã, mudou. Sabe, quando ele terminou de ministrar cura sobre a vida dela, o semblante dela era outro. O mesmo Deus que curou Ana nesse diálogo com Eli, é o mesmo Deus que pode tocar no seu coração nessa noite. Aleluia! Ana confiou na promessa. A fé, ela transcende a razão. Repita comigo, a fé transcende a razão. Deus pode curar uma pessoa de um quadro depressivo por meio de psicoterapia, por meio de psicofármacos, às vezes por meses de processo. Mas Deus pode curar também uma pessoa de um quadro depressivo por meio de um encontro. Amém? Você crê nisso? A fé transcende a razão. As circunstâncias que nós vivemos, que se nós formos basear na nossa razão, a gente nunca vai viver. Isso daqui, por exemplo, estarmos aqui nesse lugar, é algo que literalmente transcende a razão. Esse lugar não era jamais para ser uma igreja, isso aqui era para ser um empresarial, com várias salas comerciais. Aqui onde eu estou, ia ser uma sala de conserto de celular. Aí atrás onde você está, ia ser associação de vaquejada. Mas um dia Deus moveu o nosso coração para colocar a planta do nosso pé aqui. E quando nós pisamos, o Senhor marcou no nosso coração, é esse o lugar. E a gente olhou, mas Deus, a gente não tem dinheiro, sabe? Mas a gente começa a colocar diante de Deus as nossas limitações, não é assim, gente? Deus quer fazer algo na nossa vida e a gente, Senhor, mas é tão difícil. Aí onde a gente precisa olhar como nós louvamos há pouco. Não é olhar pelo que vê, mas olhar pelo que crê. Qual é o seu olhar para a vida? É a partir do que você vê ou é a partir da sua fé? Se você pauta a sua vida naquilo que você vê, você tem uma forte tendência para sucumbir diante das lutas. Mas quando você pauta a sua vida a partir dos olhos da fé, você compreende como o apóstolo Tiago nos ensina na sua carta, capítulo 1. Meus irmãos, tenham por motivo de grande ânimo o fato de passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz o quê? Perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais íntegros e perfeitos, em nada deficientes. Então, meu irmão, toda luta, todo desafio é uma oportunidade para que a glória de Deus se manifeste na sua vida. E eu me lembro do dia que a gente veio com Dona aqui, era só um galpão isso daqui, não tinha parede, só as paredes estruturais. Essa parede daí não existia, nem essas todas daqui, era só um galpão. E naquele dia nós olhamos e conseguimos ver nesse galpão um local para salvar vidas, para acolher vidas em sofrimento, para ser um farol na cidade de João Pessoa. E eu lancei uma proposta para ele, olha, eu não posso pagar o que o senhor está querendo, eu posso pagar esse valor aqui durante um tempo. E eu disse, eu vou orar, ele é cristão. E aí quando foi um tempo depois, no mesmo dia que eu mandei, que a gente veio aqui, ele mandou uma mensagem, olha, vem aqui para a gente conversar. E naquele dia, disse, negócio fechado, o contrato está fechado, amanhã a gente assina um contrato. Ok, esse é um primeiro desafio, uau, fantástico, né? Mas o que fazer então para que a gente consiga transformar esse lugar? E quando a gente veio para cá, a gente começou a orar e consagrar ao Senhor esse lugar. Eu já compartilhei com vocês isso. Eu vinha para cá, aqui não tinha carpete, era só poeira, sabe? Isso aqui foi tudo construído, então eu vinha para a ponta aqui desse palco, pegava um pedaço de isopor da construção, que era o pedaço de isopor que eu dobrava os meus joelhos e eu começava a orar.
Eu dizia: Deus, hoje isso aqui é só poeira, Pai. Mas há um tempo isso aqui vai ser gente, sabe, conhecendo o Senhor da vida. Pessoas que chegarão aqui quebradas, machucadas, mas que aqui elas serão curadas pelo Senhor. Então, meu irmão, se você está aqui hoje, não é por acaso, porque Deus preparou esse lugar para receber você nessa noite. Mas Ele te chama: olha, tome posição, fique de pé, quebrante o seu coração na minha presença, mas se levante, se erga com os olhos da fé, na certeza de que para mim nada é impossível. Nada é impossível. A gente podia passar a noite contando testemunho do que isso aqui representa para nós, dos milagres que Deus tem feito. Só para você ter uma ideia bem rápida, teve um dia que a gente precisava de uma certidão para subir para o MEC. E a gente precisava pagar um boleto de 16 mil reais. Não é um boleto de 600 reais. Não é um boleto de 1.600. É um boleto de 16 mil reais. E esse boleto era importante para que a gente pudesse subir a última certidão lá para o sistema do MEC. E nós olhávamos a conta, não tinha o dinheiro que a gente precisava para a gente pagar. E a gente foi almoçar, não foi, meu filho? E nós fomos almoçar, olhamos, o dinheiro não chegou. Amém. E aí, Deus proverá, minha filha. A obra não é dele? Não é assim, gente. A obra é de quem? Isso aqui não é meu, não é do dono também não. Isso pertence a quem? Pertence ao Senhor. Fomos jantar. E aí, meu filho? Nada. Vai fazer o quê? Deus proverá. Quando foi do meio para o final da noite, a gente olhou e Deus levantou o dinheiro que a gente precisava. E nós pagamos o boleto. Mas sabe por que Deus faz esse milagre? Não é por vaidade nossa de ter esse lugar. É porque Deus reservou esse lugar para ter um encontro pessoal com você. Deus reservou este lugar para que você pudesse vir aqui nessa noite e Ele transformar a sua história, transformar o seu coração. Eu queria encerrar o último princípio, coloca aí. Verso 28, o capítulo 1 diz assim: por isso, agora eu dedico ao Senhor, por toda a sua vida será dedicado ao Senhor. Eu o dedico ao Senhor, por toda a sua vida será dedicada ao Senhor. E ali adorou o Senhor. Ana adora ao Senhor não apenas quando Deus cumpre a sua promessa, aqui no final do capítulo 1, mas logo depois que ela recebe a promessa de Eli, ela não apenas muda o seu semblante, mas ela adora ao Senhor. E eu quero convidar você nessa noite a dar um passo de fé. Adiante das lutas que a gente vive, diante das circunstâncias, talvez você esteja orando a Deus, sabe, por uma causa há muitos e muitos anos. Mas eu quero convidar você a fazer da mesma forma que Ana fez. Ana se colocou de pé, ela se prostrou diante do Senhor, ela acreditou, ela creu no milagre, tanto creu que logo depois ela adora ao Senhor. Sabe, eu quero convidar você a dar esse passo de fé, a você adorar ainda que você não veja, mas que você não veja, mas creia. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Talvez essa tenha sido uma palavra para o seu coração. Talvez você esteja precisando de um toque do Senhor. A palavra vai nos dizer que basta uma palavra dele para que os montes se mudem de lugar, se movam de lugar. A palavra vai dizer que as pessoas que se encontraram com ele, elas não foram mais as mesmas. Em sua imensa maioria, elas foram transformadas. A sua história, ela foi mudada entre o antes e o depois. A palavra vai nos dizer que ele é aquele que tem o poder sobre as enfermidades. Ele tem o poder sobre o tempo. Ele tem o poder, sabe, sobre os demônios. Então esse Jesus está em nosso meio nessa noite. E essa é uma noite que Ele quer trazer libertação. Talvez tenha alguém aqui aprisionado ao pecado. Talvez tenha alguém aqui, sabe, guardando no peito uma grande angústia como Ana carregava.
mas Ele pode transformar o nosso semblante nessa noite. Ele pode trazer alívio para a nossa alma. O Senhor Jesus nos diz: olha, vinde a mim, vinde todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele diz que Ele é o nosso Deus Emanuel, sempre presente. Ele diz que ainda que uma mãe abandone o filho, eu jamais te abandonarei. O nosso Deus nos ama, meus irmãos. E eu quero convidar você a ficar de pé no seu lugar, se você puder. Ele está neste lugar. E talvez esta esteja sendo a oportunidade que Deus te dá para que você possa ser por Ele curado nessa noite. E eu queria, como um ato profético, um ato de fé, não é porque aqui a unção é maior do que aí, mas é como um marco. Ficar de pé é um marco zero na nossa existência. Tomar uma atitude diferente é um marco que marca a mudança que Jesus pode fazer em nós. E como ato de fé, um ato profético sobre a sua vida, se você quer nessa noite se render ao Senhor Jesus, se você quer ter esse privilégio de entregar a sua vida àquele que veio para nos dar vida e vida abundante, oh Pai, se você quer entregar a sua vida a esse Cristo maravilhoso, que te ama de uma maneira inimaginável, esse Cristo que sabe abrir mão da sua glória, habitou entre nós e morreu em nosso lugar, para dizer: olha, você é precioso para mim, você é preciosa para mim. Se você quer se render a esse Jesus nessa noite, eu queria convidar você a vir aqui à frente, que eu quero lhe dar um abraço. Se alguém que nessa noite gostaria de entregar a sua vida a Jesus e dizer: Jesus, eu também quero ser pelo Senhor tocado e curado, Pai. Eu quero viver esse marco do antes e do depois. Se há alguém que nessa noite gostaria de entregar a sua vida a Jesus, não perca essa oportunidade, meu irmão. Vem aqui à frente. Aleluia. Aleluia. Glórias sejam dadas ao teu nome, Senhor. Mas eu queria fazer um outro convite também. Se há alguém que nessa noite gostaria de tomar uma posição diante do Senhor como Ana tomou, dizer: Deus, eu preciso do teu toque de restauração, Pai. Senhor, estava difícil de prosseguir, mas daqui para frente eu creio que a vitória já é minha, em nome de Jesus. Eu quero convidar você aqui para nós orarmos juntos pela sua vida, pela sua saúde mental. Se você quer, sabe, colocar o seu coração diante do Senhor e dizer: Deus, eu preciso das minhas forças renovadas, Pai. Saia do seu lugar, vem aqui à frente, que nós vamos orar juntos. Como um ato de fé, como um ato, sabe, de tomar uma posição diante do Senhor e dizer: Deus, eu vou fazer a tua vontade daqui para frente, Pai. Senhor, eu quero ser liberto desse vício, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você quer ainda, enquanto sabe, uma posição, uma escolha que você faz diante do Senhor, vir até aqui à frente e dizer: Pai, eu preciso do teu renovo, Senhor, eu preciso do teu toque. Venha e se coloque como um ato de fé diante do Senhor, em nome de Jesus. Tu és Nós cremos, Pai, nós cremos, Senhor. És tudo para Oh Deus, nós cremos sim, Pai. creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti.
Jesus, eu preciso de ti. Vamos dizer, creio que tu és a cura. Levante as suas mãos e acredite nisso. Declare, eu creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que tu és a vida. Eu creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso